arcabouço fiscal foi apresentado em uma coletiva de imprensa nessa última quinta-feira, que durou aí quase 2 horas. E nós tivemos Haddad, Simone Tebet e outros técnicos do Ministério explicando as principais regras. O ponto é, esse novo arcabouço fiscal, ele em tese deve vir para substituir o teto de gastos que nós estamos utilizando desde o governo Temer, só que vamos ser realistas, desde então, esse teto de gastos ele nunca conseguiu ser cumprido e esse ano seria mais um ano que seguiria na mesma toada, até mesmo pela PEC da transição, que precisou ser aprovada, onde o atual governo, para cumprir as suas promessas de campanha e já com essa intenção de aumentar as despesas do governo, teve que passar. Só que nessa PEC da transição, eles também trouxeram então a necessidade de apresentar um novo arcabouço fiscal para substituir esse teto de gastos. E foi basicamente esse que foi apresentado então nessa última quinta-feira. Confesso que o que nós temos até então é um PDF, é um PowerPoint que foi a apresentação que eles utilizaram nessa coletiva de imprensa. O texto em si, final, que será apresentado no Congresso, ainda não foi divulgado. Então, sim, provavelmente muita coisa que ainda não ficou explicada ou que teve uma interpretação duvidosa provavelmente será melhor explicado nesse texto, que eles estão dizendo que já na próxima semana, né, nessa primeira semana de abril, ele pode ser apresentado no máximo até metade do mês. E aí eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje, então, quais são essas principais regras, porque, no meu entendimento, estão acontecendo algumas interpretações erradas em um ponto dessa apresentação do arcabouço fiscal. Também quero trazer para vocês sobre a questão de ser crível ou não esse projeto e como os mercados têm reagido em relação a tudo isso. Então, antes da gente começar, eu já faço o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa fase preliminar do arcabouço fiscal. Qual é a opinião de vocês? Podem escrever aqui nos comentários que esse debate ele é sempre muito importante. Mas vamos lá, gente. Eu quero compartilhar com vocês um trecho da apresentação e ir direto para o ponto onde eles trazem justamente as regras, as principais regras para esse novo arcabouço fiscal. E basicamente o que nós temos são esses 6 pontos, tá? Então, o primeiro ponto que eles trazem é justamente o compromisso de trajetória de primário até 2026 com meta e banda de variação tolerável. E o que isso significa? Isso significa que eles, assim como o Banco Central, né, ele tem aquela meta de inflação que ele tem que cumprir, e aí você tem um teto e você tem um piso, então o governo ele vai criar uma meta para o crescimento da nossa economia, e aí nós teremos um teto e nós teremos um piso. E o porquê que eles estão fazendo isso? Porque esse crescimento também vai acabar ditando qual poderá ser o tamanho das nossas despesas. E aí, voltando para os outros pontos, o que nós temos, né? O segundo ponto é que o que eles pretendem alterar e que vai ficar diferente, por exemplo, do teto de gastos que nós temos até então, é que hoje o teto de gastos, ele pode ser alterado, né? A variação das despesas, elas podem ser alteradas conforme a inflação. E aqui eles estão dizendo que o atual teto de gastos que eles estão propondo, né, que é esse arcabouço fiscal, ele poderá ter uma variação entre 0,6% a 2,5%, só que de crescimento real da despesa, ou seja, eles vão considerar a inflação mais esse 0,6% a 2,5% ao ano, isso dependendo de como nós estaremos no nosso ciclo econômico, se estiver cabendo gastar mais ou gastar menos. Então, nesse segundo ponto, já fica claro que sim, eles têm interesse em expandir ainda assim mais os gastos, e aqui eu já faço uma ponderação sobre o projeto em si como um todo, e claro, nós temos que também ponderar que nós não temos o texto final ainda, mas que eles priorizaram trazer essa expansão de gastos, claro que com algumas regras e que dentro de algumas eu já vou trazer uma que eu achei positiva, mas que pouco se falou em talvez reduzir alguns gastos e alguns custos, principalmente dado o cenário que nós estamos vivendo hoje, que é muito diferente de um cenário, por exemplo, do que o Lula viveu lá de 2002 a 2010. Hoje nós temos o mundo encolhendo um pouco, o que torna
esse projeto que eles estão apresentando algo um pouco mais desafiador e tornando talvez ele um pouco menos crível do que eles estão esperando. Mas vamos lá, deixa eu voltar novamente aqui para a apresentação deles, porque eu quero trazer o terceiro ponto, que é justamente o ponto que eu achei positivo e o que eu acho que está gerando algumas divergências de interpretação. Aqui eles falam sobre um crescimento anual dentro da faixa de crescimento da despesa limitado a 70% da variação da receita primária dos últimos 12 meses. Aqui eu vi algumas pessoas fazendo a interpretação de que eles iriam projetar essa receita para os próximos 12 meses e aí eles poderiam projetar as suas despesas limitadas a 70% dessa projeção. Mas, no meu entendimento, e lendo esse documento e aliando com a própria explicação que o Haddad acabou dando lá na coletiva de imprensa, o que eles pretendem fazer, ao meu ver, é utilizar os últimos 12 meses, né? As receitas primárias dos últimos 12 meses, e com base nessa receita dos últimos 12 meses, aí sim projetar as despesas de modo que não ultrapasse 70% dessa receita dos últimos 12 meses. Então, hoje, como que funciona? Eles vão considerar, né, por exemplo, de julho de 2022 a julho de 2023, as receitas que nós tivemos nesse período, e aí quando chega lá por agosto, que eles precisam apresentar, então, os projetos para o próximo exercício, aí sim eles vão projetar uma receita que não deve ultrapassar, então, 70% dessa receita que já ocorreu. Ou seja, se de 2022 a 2023 o governo teve uma receita primária, né, de 100 bilhões de reais, então as despesas não poderão ultrapassar 70 bilhões de reais. Aqui eu vejo um ponto positivo porque, apesar do governo estar querendo gastar mais em um momento muito delicado, não só da nossa economia, mas do mundo todo, pelo menos ele estará limitado em não gastar mais do que arrecada. E tudo isso para tentar colocar as contas do país em dia. Porque se voltar aqui na projeção deles, aqui a gente está vendo que eles definiriam então essas metas até 2026 e nós temos aqui, ó, 2023, 24, 25, 26 nesse gráfico, e que se esse arcabouço fiscal for aprovado e tudo for conforme o esperado para eles, coisa que eu acho um pouco difícil, aliás, até bastante difícil, então em 2024 eles já conseguiriam zerar essa equação, em 2025 e 2026, então a gente conseguiria ver sim já um crescimento da economia. Mas beleza, gente, existem mais alguns pontos que nós precisamos trazer, tá? O que acontece? Aqui ele está aliando esse teto dessas metas que eles vão definir para algumas questões. Então vamos lá. Se o resultado primário ali deles ficar acima desse teto, então automaticamente o excedente desse valor pode ser destinado para investimentos. Só que o que acontece? Olhando aqui o quinto ponto, se a receita primária ficar abaixo, né? Se o resultado primário ficar abaixo dessa linha ali, né? Do piso que eles estão definindo, então no exercício seguinte eles estarão limitados a ter despesas de no máximo 50% em relação à receita obtida nos últimos 12 meses. Então, em tese, se eles não conseguirem atingir as metas e ficarem abaixo dela, consequentemente, no exercício seguinte, eles não mais poderão gastar 70%, né, aumentar as suas despesas, mas sim terão de se adequar ali dentro dos 50%. E um outro ponto que eles acabaram trazendo foi justamente a questão dos investimentos terem ali um piso mínimo definido, e isso talvez não ficou tão claro, mas deve ficar melhor explicado no texto, se esse piso mínimo vai ser 70 mil, as variáveis, etc e tal. O ponto é, né, gente, aqui o porquê eu acho que esse projeto, ele tem pontos ruins e tem pontos bons, tá? Eu confesso que tem muita gente que às vezes por aquela questão partidária mesmo fala, não, é tudo muito ruim. Eu acho que existem alguns pontos bons, como aquele que eu trouxe para vocês, de limitar as despesas em relação às receitas. Só que o problema em si que eu vejo de toda essa situação é que eles pensaram em um projeto onde tudo precisa dar certo para que eles consigam cumprir com isso que eles estão falando, inclusive com aquelas projeções. E para justificar
esse projeto, inclusive, eles acabaram trazendo algumas outras questões, e aqui eu quero já compartilhar com vocês nos slides anteriores. Eles quiseram trazer aí um histórico da época dos governos passados e pegaram aqui, então, desde, por exemplo, 97, só que parou em 2010, para mostrar que, olha, nós tivemos uma receita X, nós gastamos ali menos, e aí nós tivemos aí um resultado primário médio de 2% ao ano, só que ali eles pararam em 2010, e eles apagam todo um período que foi muito ruim ali a partir de 2008, a partir do governo Dilma, e que no final das contas eles simplesmente apagaram porque isso iria contra toda essa justificativa e todo esse otimismo que eles queriam trazer para esse projeto. Ao meu ver, parece que foi por isso que eles acabaram tirando, porque se você dá continuidade nesse gráfico que vocês estão vendo aí, no final das contas a gente vê essa curva se inverter. De repente a gente começa a ver que a receita ela vai para baixo justamente das despesas. E nós sentimos na pele o que foi essa última década, né? E principalmente aquela crise que nós tivemos no governo Dilma, onde o mundo estava indo, mas aqui no Brasil nós estávamos pedalando em uma crise e sem saber aonde que a gente ia parar. Então, eles tentaram justificar, eles trouxeram um tom muito otimista para tentar consertar o Brasil e colocar ele no prumo novamente, vamos dizer assim. Só que eu acho que eles estão com algumas expectativas muito otimistas, porque o que nós estamos vivendo hoje no mundo é muito diferente do que nós vivemos tanto no governo Lula 1 como no governo Lula 2. Então nós temos um mundo que está preocupando muito mais, então nós temos que estar sempre atentos como que tudo isso vai acabar impactando a gente aqui e como tudo isso pode impactar inclusive na realização dessas metas. Porque também existe um outro ponto, e aí ele foi questionado, o Haddad, em relação a isso, né? Vocês falaram muito de expandir as despesas, né? De você ter ali um mínimo para você expandir as despesas de 0,6% a 2,5%, por exemplo, mas pouco se falou em como vocês vão conseguir aumentar essas receitas de vocês, justamente para justificar esse aumento nas despesas. E aí alguns já questionaram sobre a questão de impostos. E aí essa resposta do Haddad, eu confesso que ela me gerou um pouco de dúvida, porque ele disse, olha, se aumentar impostos é cortar o simples, reonerar a folha de pagamentos, criar uma CPMF, isso não vai acontecer. Então ele disse que nesse ponto não teria o aumento de impostos. Mas, aí ele meio que parafrasear o Lula, existe a questão de que tem muita gente que não paga imposto, que deveria pagar, e aí nós vamos fazer essas coordenadas para que isso aconteça. Só que o que acontece nesse ponto? Eu concordo que a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária, porque hoje nós temos muito consumo sendo tributado, enquanto nós deveríamos ter mais renda e menos consumo. Só que o ponto é que não há garantia, por exemplo, de que em uma reforma tributária a gente vai conseguir ficar neutro nessa questão de aumentar ou diminuir as alíquotas. Diminuir, eu já nem conto com isso, porque nós não sabemos efetivamente como essa reforma tributária ela vai acabar passando lá na frente. Então nós temos muitas dúvidas em relação a isso, se efetivamente não teremos aumento de impostos. E apesar de ele falar ali que ele não teria aumentos ou criação de impostos, na verdade já tem algumas coisas que estão na manga e já estão encomendadas pelo próprio governo que devem acontecer. Então eles querem tributar, por exemplo, casa de apostas, querem tributar lucros e dividendos, e aqui eu não tenho nem julgando se é certo ou se é errado, mas a fala que ele acabou tendo nessa coletiva de imprensa ficou um pouco duvidosa, porque ele dizem não aumentar impostos, mas você tem um outro lado que sim está falando que isso pode acontecer. E aí existe um ponto, né, que é justamente sobre essa questão da proposta que eles estão trazendo para o novo arcabouço fiscal, que da maneira que ela foi pensada, o que eles incentivam? Que o governo precisa aumentar receita se ele quiser gastar mais. Só que uma forma do governo aumentar receita, ou vai ser justamente você não gastando mais, você cortando algumas despesas, ou fazendo uma reforma administrativa, uma reforma política para você reduzir os gastos ali da máquina pública, ou você vai ter que ali talvez arrecadar mais, dado o cenário que a gente está vivendo hoje, tá, gente? Porque nós não estamos nadando de braçada, então nós temos poucas opções para poder jogar com isso, e aí o questionamento de muitos nesse momento é se não vai acabar pendendo no final das contas para eles tentarem cumprir essas metas, justamente essa arrecadação por via de mais impostos. Então acho que esse é o ponto de maior dúvida, mas ainda assim, diante de tudo isso, vale a pena nós trazermos como os mercados acabaram reagindo, né? E aí aqui eu volto a compartilhar a minha tela com vocês
E aí que eu quero já vir pro Trade Map, porque eu tô com aqui o gráfico, por exemplo, do índice Bovespa. E aqui eu coloquei no diário pra gente dar uma olhadinha, eu vou até dar uma aproximada aqui um pouco melhor pra vocês. E o que que a gente teve, né? A gente teve que, quando foi anunciada essa questão do arcabouço fiscal aqui, ó, a gente teve o nosso índice Bovespa subindo praticamente mais de 1,5%, isso já na quinta-feira, quando foi anunciado o arcabouço fiscal. Hoje caiu um pouquinho, né? Hoje tá caindo aí também, mais ou menos 0,5%, mas nós também tivemos ao mesmo tempo, e aqui eu vou colocar para vocês, uma queda no próprio dólar também, né? Então, o dólar, quando foi anunciado esse arcabouço fiscal, ele chegou a cair mais de 1%, e aí depois ele acabou até se recuperando, e aí agora, novamente, ele tá caindo, então, no dia de hoje. Então, basicamente, o mercado, por essas reações, por esse movimento, parece que, em linhas gerais, ele aceitou bem num primeiro momento essa questão do arcabouço fiscal. Hoje a gente está vendo ali uma pequena correção, não dá para aliar necessariamente a toda essa questão do arcabouço fiscal, porque tem muitas outras coisas que podem estar no radar, mas eu acho que o mercado ele pode ter interpretado de duas maneiras. Ou ele efetivamente gostou do arcabouço fiscal, ou ele esperava um projeto muito pior vindo do atual governo, e o que eles entregaram não foi tão ruim como o mercado estava esperando, e aí eles acabaram reagindo positivamente. E claro, acho que existe um outro terceiro ponto que vale trazer, que essa questão do arcabouço fiscal estava trazendo muita incerteza, né? Porque até então, lá no início eles falaram que até agosto eles iriam apresentar, daí de repente eles no meio dessa briga aí com o Roberto Campos Neto, parece que se viram meio que obrigados a antecipar essa questão de apresentar um arcabouço fiscal, até mesmo para ver se na próxima reunião a gente já vê algum tipo de corte na taxa de juros. E aí, diante de todas essas incertezas, o mercado não gosta de incertezas. Então, como agora você já tem meio que definido o que eles estão pretendendo fazer, que não quer dizer efetivamente se vai passar porque precisa ser discutido no Congresso, então aí o mercado tira essa incerteza da frente e aí acaba reagindo dessa maneira que acabou reagindo. E aí um último ponto sobre tudo isso, gente, só para não me estender mais ainda do que eu já tô me estendendo, muitas pessoas questionaram justamente essa questão do Roberto Campos Neto em relação a esse arcabouço fiscal que foi apresentado. Ele disse que não vai se pronunciar enquanto ele não ver o texto final. Então, muito provavelmente ele, assim como nós que tivemos acesso a essas informações preliminares, também ficou com algumas dúvidas que ainda não foram respondidas, porque na própria coletiva de imprensa o Haddad não respondeu muitas dúvidas a respeito dessa questão do arcabouço fiscal, então ele disse que vai se pronunciar e analisar o texto final, que por essas informações preliminares ele preferia se abster de fazer algum comentário. Mas, de qualquer maneira, isso sim está muito no radar dele, porque se ele achar que essa proposta for minimamente boa ou não for muito ruim, muito provavelmente isso já deve pesar na próxima decisão de manter ou cortar as taxas de juros aqui no Brasil. Então vale a pena ficar de olho nisso, né, para saber quais serão os próximos movimentos, se nós teremos alguma fala do Roberto Campos Neto no meio do caminho que pode meio que já dar uma pista do que ele vai fazer na próxima reunião do Copom que acontece em maio, e aí é claro que a gente tem que entender como tudo isso vai afetando aos poucos os nossos investimentos, beleza? Bom, pessoal, agora sim, eu sei que eu me estendi muito, mas eu acho que eu consegui trazer todas as informações que eu gostaria para vocês hoje. Não esqueçam de deixar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.